Sejam todas muito bem-vindas. Estamos aí na nossa quinta aula e eu espero que você tenha aprendido bastante. Hoje nós vamos fazer uma revisão com alguns pontos complementares para você aí continuar esse processo de metanoia. Olha só, vamos pegar aí o seu material que você já anotou, já fez suas anotações, já fez suas ponderações. Você tem colocado aí, marcado o que mais te chama a atenção? Nós vamos hoje pegar como fazer a metanoia na prática. Vamos abordar os pontos principais que nós passamos aqui com você. Para acontecer a metanoia na prática, você não pode se conformar. Nós falamos aqui no nosso texto base de Romanos 12, 2. Por que não conformar? Porque existem duas coisas que você precisa aprender. Existe aquilo que é comum e aquilo que é normal. A sua situação, a situação que você está vivendo, que você não está satisfeita, pode ser uma coisa comum no mundo, nas pessoas que vivem à sua volta, mas isso não significa que seja normal. E o que não é normal, você não precisa aceitar. A sua condição financeira, a sua capacidade de aprendizado, isso pode ser comum na maioria das pessoas, mas você não precisa se conformar. Você precisa saber qual é a medida certa para você, o que você precisa adicionar na sua mente para se sentir em crescimento, em desenvolvimento. Você também precisa buscar sempre uma transformação. Como que você vai adquirir essa transformação? Você precisa estar em conexão com a fonte suprema, que nós já falamos aqui, se conectar com Deus, que é a fonte de toda sabedoria. Você precisa também aprender coisas novas. Você precisa ficar livre da aprovação, não viver refém aí da opinião dos outros. Você precisa também ficar livre da culpa. Você precisa aprender a lidar com a capacidade de errar, de acertar. Você nem sempre vai acertar todas as vezes, mas você precisa sempre tentar. Às vezes você está aí frustrada porque você ainda não conseguiu algo na sua vida. Isso não significa que você não vai alcançar. Você precisa continuar tentando até que a vitória chegue para você. Porque cada um de nós tem um limite, cada um de nós temos uma capacidade. Então não desista na primeira vez, na segunda, na terceira. Insista que você vai conseguir. Outra coisa que nós precisamos ficar livre são dos pensamentos sabotadores. São pensamentos, são sentimentos que ocupam a nossa mente e que não traz nenhum benefício. Como a culpa, a inveja, o rancor, o ódio, a elevação, o aumento da expectativa. Uma das coisas que a gente aprende com Jesus é que Jesus não sofria porque ele não colocava expectativa no outro. Ele sempre esperava e deixava as pessoas reagirem conforme a sua mente, o seu entendimento. Muitas das vezes nós sofremos demais porque colocamos expectativa demais no outro. Esperamos que o outro corresponda sempre à altura do que nós pensamos ou sonhamos. E cada cabeça é um mundo, cada pessoa age de uma forma. Muitas das vezes nos frustramos porque esperamos demais do outro. Então, não podemos manter essa falta de conexão com a fonte. Temos que estar todos os dias conectados, de uma certa forma espiritualizada. Por quê? A fé move montanha. Já ouviu falar isso? Uma mente sem fé é uma mente morta, porque a gente precisa de fé para acreditar que vai dar certo, fé para acreditar nas pessoas, fé para acreditar no seu trabalho, fé para você crescer. Nós fizemos aí um mapa da situação atual. E eu vou disponibilizar para você essa folha, no qual eu vou te ensinar como pegar todas as informações que você escreveu no seu caderninho e colocar nesse mapa. Porque nós vamos usar isso aqui de uma forma estratégica. Você não vai deixar de olhar esse mapa, analisar a sua situação atual e ver em que lugar você se encontra e onde você quer chegar. Então, pode aguardar que eu vou mandar esse material para você, tá bom? Você precisa também, para passar pelo processo da metanoia, reconhecer suas limitações. Gente, não tem nada demais em você assumir que você tem certa dificuldade, que você precisa aprender mais, que você precisa de mais tempo para absorver determinado assunto. Você precisa ser paciente com você mesmo. Às vezes, nós nos cobramos demais de nós mesmos e por isso nós já desanimamos.
Eu falei com vocês que muitas das vezes a pessoa não alcança o sucesso, não é porque ela fracassou, é simplesmente porque ela não tentou. Eu, quando estava no período de escola, eu sempre tive vontade de fazer o Cefet, mas eu nunca acreditei que eu era capaz de passar. E eu sempre achava que eu não ia passar, e eu nunca fiz a prova. Então eu nunca vou saber se eu vou passar, porque eu não fiz a prova. Então você precisa acreditar que é possível e que você é capaz. Mesmo que você não consiga o resultado esperado, tente, tente, tente quantas vezes for preciso, para você ver o quanto você é capaz de aprender. Cuidado, nós aprendemos aqui a ter muito cuidado com as decisões e as aceitações. Sabe por quê? A situação que nós nos encontramos, elas são resultado daquilo que a gente decidiu. Se você decidiu se casar, você decidiu ter uma família. Se você decidiu estudar, você tem que pagar o preço do conhecimento. Tudo na vida é decisão. Se você não decide, você nunca vai avançar. Muitas pessoas não decidem nada na sua vida porque elas não gostam de se responsabilizar pelas consequências. E é preciso você assumir o risco. Eu tomei uma decisão na minha vida radical e eu assumi todos os riscos que essa decisão implica. Você também precisa fazer isso. E vamos passar aqui bastante tempo juntas, podemos compartilhar mais desse assunto. A tomada de decisão é muito importante para o seu avanço. E também a aceitação. Muitas coisas a gente aceita. A circunstância, as pessoas em nossa volta vai colocando coisas para nós e a gente vai aceitando. A gente vai aceitando a situação da pobreza, a gente vai aceitando as nossas condições financeiras, que não, muitas vezes pode ser que não esteja boa. A gente vai aceitando tudo, vai aceitando rótulos e por aceitar demais o que o outro quer, a vontade do outro, aceitar demais a condição atual, a gente vai desvinculando da nossa identidade, daquilo que nós somos criados para ser. Então, muito cuidado, preserve a sua identidade. Identidade é um assunto extenso e vamos precisar de mais tempo para trabalhar isso. Mas uma das coisas para você que é mulher, você que está aqui, saiba que existe características assim predominantes na identidade feminina, como a maternidade e outros assuntos. É um assunto muito interessante e eu convido você para continuar caminhando com a gente para aprender um pouco mais. Nós aprendemos também que há um grande poder na nossa mente. A nossa mente é onde nascem as decisões, onde nascem as ações e os comportamentos. Se é na mente que nasce as decisões, as ações e o comportamento, você precisa cuidar da sua mente. Você precisa alimentar bem a sua mente. Você precisa equilibrar os pensamentos positivos e os pensamentos negativos. Gente, cuidado com o pensamento negativo. Não alimente pensamento negativo, porque ele vai fazer você paralisar na vida. E isso é muito ruim. Uma pessoa paralisada é uma pessoa que não prospera. E uma pessoa que não prospera é uma pessoa que não se desenvolve, que não cresce. Nós aprendemos também que precisamos lidar melhor com esses ataques que a nossa mente sofre, que são as crenças, os paradigmas e os pensamentos sabotadores. Quando você coloca um desafio para sua mente, quando você se coloca na condição de aprender, você não pode se limitar a dar crédito aos pensamentos sabotadores, porque eles logo vão dizer que você não dá conta, que você não é capaz, que você não vai conseguir, que a sua condição não é favorável e você não pode viver de condição. Viva de decisão e não de condição. Aprendemos também a questionar os nossos pensamentos. Toda vez que um pensamento vier à sua mente, não acredite. Nem se ele for bom, nem se ele for ruim. Use aquela ferramenta que eu te ensinei, o Loki. Você lembra? Você precisa lembrar que pensamento é esse. Você precisa observar os detalhes desse pensamento e questionar esse pensamento. Se ele passar por esses 3 critérios, você absorve e dá andamento aí no processo de aprendizado, no processo da metanoia. Se você analisou e não é um pensamento legal, tente substituir imediatamente esse pensamento, porque ele não vai fazer bem para você. Você precisa também ser intencional. Falamos sobre
a mulher intencional, o poder que tem uma mulher que sabe a intenção, que trabalha com a intenção, que não trabalha, que não atua, que não vive no piloto automático. É muito ruim viver no piloto automático, porque você não desfruta das coisas boas que estão à sua volta. Você não desfruta da sua casa, você não desfruta da sua família. Se você tem recurso financeiro, você não desfruta, porque tudo vira um fardo quando você está no piloto automático. Então, aprenda a ser intencional. Tenha intenção nas coisas que você faz, nas coisas que você fala, nas suas atitudes, nas suas ações. Tenha boas intenções. Tenha uma intenção por trás de tudo aquilo que você faz e você será mais objetiva, você vai conseguir alcançar pontos, atingir metas, porque você sabe onde você quer chegar. E uma mulher, quando ela quer conquistar algo, ela sabe como fazer, porque uma mulher, no seu papel verdadeiro, é uma mulher intencional. Deixa aí o piloto automático e vamos agora viver de intenção. Tudo que você falar, tudo que você pensar, tudo que você fazer tem um objetivo. Nós aprendemos também que não podemos ter medo de errar. Fica livre disso. Você tem que deixar aí esse medo de lado e continuar tentando. Se você errar, não tem problema. Você corrige o processo e começa de novo. Ah, mas eu errei várias vezes. Se você se arrependeu, volta, começa de novo, tenta de novo, até você conseguir. Identificou as suas falhas? Aí no seu mapa que você fez, e eu vou te dar essa folhinha para você preencher depois, você vai identificar várias falhas em você. Isso não é para você se sentir menor, diminuída, não. É para você reconhecer as suas dificuldades. E se você estiver precisando de ajuda, não se hesite. Chama a gente que a gente pode conversar e a gente pode te ajudar. Isso é muito importante, reconhecer que você precisa de ajuda, porque nós não somos expert em todas as áreas. Precisamos de alguém para nos encaminhar, para nos aconselhar, para nos dar uma mentoria. Precisamos de pessoas que caminham com a gente. E eu estou aqui para poder te ajudar. Olha só, quando você olha aí as suas falhas, você vai identificar alguns defeitos, né? Coisas que você tem aí na sua personalidade, no seu jeito de agir que você não gosta. Vou te dar uma dica. Não tente arrancar de você os seus defeitos. Você não pode viver sem seus defeitos. Parece assim, até esquisito falar isso, mas é verdade. Se você arrancar ou tentar arrancar os seus defeitos, você vai ter que passar por uma mutilação no seu cérebro. E isso não é bacana. Você teria que tirar um pedaço do seu cérebro para poder arrancar de você os seus defeitos. Então, nunca arranque os seus defeitos. Procure identificá-los e equilibrá-los. Se você tem o defeito de falar demais, você precisa melhorar a sua capacidade de falar menos, de falar no tempo certo, de aprender e adquirir sabedoria. Não tente arrancar isso de você, porque ao mesmo tempo, falar demais é um defeito, pode ser aí uma grande qualidade que você precisa potencializar e você não identificou ainda. Posso te ajudar com isso. Então, você vai ter que aprender a administrar essas dificuldades, aprender a potencializar as suas habilidades. Você sabe quais são as suas principais habilidades? Você sabe o que você tem de melhor? O seu cérebro precisa reconhecer essas habilidades e você precisa potencializar isso. Como eu falei, não tente arrancar os seus defeitos. Por quê? Me fez lembrar aqui um texto que o apóstolo Paulo tinha uma grande dificuldade que ele enfrentava e ele pediu a Deus para arrancar dele aquela dificuldade. E Deus disse para ele o seguinte: Paulo, a minha graça te basta. E eu digo para você também, não tente arrancar os seus defeitos. Procure adquirir sabedoria para administrar essa situação, porque a graça do Senhor te basta e Ele vai te ajudar a superar essas dificuldades. Nós chegamos aí a essa quinta aula e eu tenho um convite super especial para você. Você que chegou até aqui já identificou várias coisas que você precisa mudar e eu estou aqui disposta a te ajudar a continuar avançando. Então, nesse finalzinho, eu tenho uma grande surpresa para você. Eu tenho uma aula extra, não perca, amanhã, no sábado, eu vou disponibilizar para você esse material e vai ser incrível a experiência que você vai ter. Eu te espero, fica com Deus e até breve.